Sabedoria estoica para hoje. Parte 1. O estoicismo é uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade, e Sêneca é um de seus representantes mais célebres. Nascido em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C., Sêneca se destacou como filósofo, escritor e conselheiro político em Roma. Sua vida foi marcada por riqueza, poder e conflito, mas também por uma busca incessante pela sabedoria e serenidade interior. O estoicismo ensina que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da virtude do controle sobre nossas próprias ações e pensamentos. Para Sêneca, o verdadeiro poder não está na riqueza ou no prestígio, mas na capacidade de manter a tranquilidade da mente diante das adversidades. Uma das ideias centrais do filósofo é que a emoção descontrolada é a principal causa do sofrimento humano. Raiva, inveja e medo são reações que surgem quando perdemos a compreensão daquilo que realmente podemos controlar. Segundo Sêneca, não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas respostas a ele. Em suas cartas e ensaios, ele enfatiza a importância de preparar a mente para os desafios da vida, cultivando a razão e a virtude. Ele aconselha que devemos refletir diariamente sobre nossas ações, enfrentar medos com coragem e aceitar a morte como parte natural da existência. Essa prática, segundo ele, traz liberdade interior e serenidade. Mesmo vivendo em um período marcado por intrigas políticas e instabilidade, Sêneca buscava manter uma vida ética e coerente, demonstrando que o estoicismo não é apenas teoria, mas um guia prático para enfrentar os desafios do dia a dia. Essa filosofia, embora antiga, continua extremamente relevante. Em um mundo moderno cheio de pressões, ansiedade e incertezas, os ensinamentos de Sêneca mostram que a serenidade e a virtude são ferramentas poderosas para uma vida plena. Viva com sabedoria estoica. 2. No coração do pensamento de Sêneca está a ideia de que a virtude é suficiente para a felicidade. Ele acreditava que riquezas, honras e posses externas não garantem uma vida plena, porque estas estão fora do nosso controle. O verdadeiro bem-estar, segundo ele, depende da sabedoria, da justiça, da coragem e da moderação, virtudes que podem ser cultivadas independentemente das circunstâncias externas. Sêneca também enfatiza a prática da reflexão diária. Ele recomendava que cada pessoa analisasse suas ações, reconhecesse seus erros e planejasse melhorias. Esse hábito permite identificar emoções prejudiciais antes que elas dominem a mente, fortalecendo o autocontrole. Um ponto central do estoicismo de Sêneca é a aceitação da morte. Ele via a morte não como algo a temer, mas como um evento natural e inevitável. Ao compreender e aceitar a finitude da vida, os indivíduos podem viver de maneira mais plena e presente, aproveitando cada momento com consciência e sem apego exagerado às coisas passageiras. Além disso, Sêneca ensina sobre a resiliência diante das adversidades. Ele acreditava que os desafios e sofrimentos não são obstáculos, mas oportunidades para exercitar a virtude. Cada dificuldade é uma chance de demonstrar coragem, paciência e autocontrole, e assim fortalecer o caráter. Em suas cartas aos amigos, Sêneca também aborda a importância da amizade verdadeira e da solidariedade, mostrando que relações humanas baseadas na virtude contribuem para uma vida equilibrada e serena. Ele alertava contra amizades baseadas em interesse ou conveniência, que não oferecem apoio real em momentos de crise. Por fim, mesmo diante de seu envolvimento na política e dos riscos que isso trazia, Sêneca buscava aplicar seus princípios estoicos na prática. Sua vida demonstra que a filosofia não é apenas teoria, mas um caminho para enfrentar os desafios do cotidiano com serenidade, sabedoria e coragem. Controle ou aceitação. 3. Sêneca não se limitava a ensinar a filosofia de forma abstrata, ele buscava mostrar como aplicá-la na vida cotidiana. Um de seus ensinamentos mais poderosos é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Ele explica que devemos concentrar nossas energias apenas no que depende de nós, nossas ações, pensamentos e decisões, e aceitar com serenidade tudo aquilo que está além do nosso alcance. Esse princípio tem aplicações práticas claras, quando enfrentamos injustiças, perdas financeiras, críticas ou fracassos. A reação apropriada, segundo Sêneca, não é a raiva ou o desespero, mas a reflexão racionalismo. Aceitar que não temos controle sobre certas circunstâncias permite preservar a paz interior e agir com prudência e discernimento. Outro aspecto central é o valor do tempo. Sêneca alertava sobre o desperdício de tempo com preocupações fúteis ou ambições materiais. Em seu ensaio sobre a brevidade da vida, ele enfatiza que a vida é suficientemente longa quando bem aproveitada. Portanto, cultivar o autoconhecimento e dedicar-se a atividades significativas é essencial para uma vida plena e virtuosa.
A prática do estoicismo também envolve treinar a mente para a adversidade. Sêneca recomendava exercícios de reflexão sobre possíveis dificuldades futuras, uma prática conhecida como premeditatio malorum. Ao imaginar problemas e desafios antecipadamente, a pessoa se prepara para enfrentá-los sem pânico ou desespero, fortalecendo a resiliência emocional. Além disso, o filósofo destacava a importância da independência interior. Ele ensina que mesmo diante de críticas, desilusões ou perdas, a mente pode permanecer livre e serena, se não se apegar excessivamente às coisas externas. Essa liberdade interna é o que distingue o sábio, capaz de manter equilíbrio e paz mesmo em meio ao caos. Sêneca também abordava a importância do autodomínio sobre os desejos e paixões. Ele alertava que a busca cega por prazeres imediatos ou riqueza leva à escravidão da mente. Ao cultivar a moderação e o autocontrole, a pessoa encontra uma liberdade profunda, capaz de enfrentar os altos e baixos da vida com coragem e serenidade. Domine suas emoções hoje. 4. Um dos ensinamentos mais conhecidos de Sêneca é a gestão das emoções, especialmente a raiva. Ele via a raiva como uma força destrutiva, capaz de comprometer a razão e gerar decisões prejudiciais. Para o filósofo, a prática do estoicismo consiste em controlar impulsos e responder com ponderação, transformando a reação emocional em ação racionalismo. Sêneca também enfatizava a importância da reflexão diária. Ele sugeria que cada pessoa, ao final do dia, analisasse suas ações e pensamentos, reconhecendo erros e acertos. Esse exercício de autoconsciência permite corrigir comportamentos, fortalecer a virtude e aprimorar o caráter, evitando que hábitos prejudiciais se solidifiquem. A filosofia estoica, segundo Sêneca, nos ajuda a enfrentar a incerteza e a instabilidade da vida. Ele lembrava que ninguém pode controlar completamente o futuro, mas todos podem preparar a mente para aceitar as mudanças e adversidades com serenidade. Essa visão torna o indivíduo mais resiliente e capaz de agir com discernimento mesmo em situações difíceis. Outro ponto central é a aceitação da morte. Para Sêneca, a morte é natural e inevitável, e temer o fim da vida é uma perda de tempo e energia. A encarar a morte com consciência e tranquilidade, a pessoa aprende a valorizar cada momento e a viver de maneira mais significativa e consciente, focando no que realmente importa. Além disso, ele alertava contra a dependência de opiniões alheias. Buscar aprovação constante ou se preocupar com julgamentos externos leva à infelicidade. O sábio estoico mantém a autonomia da mente, vivendo de acordo com a própria razão e valores, sem se deixar dominar por críticas ou expectativas externas. Sêneca também defendia a simplicidade de vida. Ele via o luxo e a ostentação como distrações que afastam o ser humano da virtude e da serenidade. A vida simples, guiada pelo autocontrole e pela razão, proporciona uma liberdade profunda, permitindo ao indivíduo focar no desenvolvimento moral e na realização pessoal. Em suma, a filosofia de Sêneca é uma ferramenta prática para enfrentar os desafios da existência, equilibrar emoções, cultivar virtude e viver com serenidade, mesmo em um mundo cheio de incertezas e pressões externas. Autoconhecimento e virtude. 5. Sêneca acreditava que o autoconhecimento é a base de uma vida virtuosa. Conhecer a si mesmo permite identificar fraquezas, padrões de comportamento prejudiciais e emoções que precisam ser controladas. Ao compreender nossas próprias motivações e limites, podemos agir de forma mais racional e ética, evitando erros que surgem da impulsividade ou da ignorância. Outro ensinamento central é a ideia de que os bens externos não definem a felicidade. Riquezas, fama ou poder podem desaparecer a qualquer momento, mas a virtude, o cultivo da sabedoria, da coragem, da justiça e da moderação, é inalterável e duradoura. Essa visão ensina que devemos concentrar nossos esforços naquilo que realmente tem valor, o desenvolvimento moral e a paz interior. Sêneca também destacava a importância da preparação para adversidades. Ele sugeria imaginar possíveis obstáculos e dificuldades antes que ocorram, uma prática conhecida como premeditatio malorum. Ao antecipar mentalmente problemas, o indivíduo se fortalece para enfrentá-los com serenidade, evitando surpresas que poderiam gerar medo ou desespero. O filósofo incentivava ainda a prática da gratidão. Reconhecer as coisas boas da vida, mesmo diante de desafios, é essencial para manter a mente equilibrada. Ele via a ingratidão como um vício que gera ansiedade e insatisfação constante. Ao valorizar o que se tem, cultivamos contentamento e harmonia interna. Além disso, Sêneca defendia a importância da reflexão sobre a morte e a finitude da vida. Para ele, viver conscientemente cada dia é essencial, pois o tempo é o recurso mais precioso que possuímos.
Procrastinar ou desperdiçar momentos com preocupações fúteis nos afasta da verdadeira liberdade do autodomínio. Em suas cartas e ensaios, ele também aborda a necessidade de equilíbrio entre ação e contemplação. Agir com propósito, mas sempre com reflexão, evita decisões impulsivas e nos ajuda a cultivar uma vida ética e harmoniosa. Essa combinação de virtude, razão e autocontrole é a essência do estoicismo prático que Sêneca propõe para todos que buscam uma vida plena e significativa. Sêneca, sabedoria em crises. 6. A vida de Sêneca é um exemplo vivo de como os princípios estoicos podem ser aplicados mesmo em circunstâncias difíceis. Como conselheiro do imperador Nero, ele teve acesso a poder e riqueza, mas também enfrentou inveja, intrigas e perigos políticos constantes. Apesar disso, Sêneca buscava manter a integridade, a serenidade e a virtude, demonstrando que a filosofia não é apenas teoria, mas prática cotidiana. Um ponto central em sua vida é o equilíbrio entre engajamento público e autocontrole interior. Sêneca alertava que a exposição à política e à ambição não deveria comprometer a liberdade da mente. Ele acreditava que mesmo diante de crises e injustiças, a pessoa pode manter sua paz interior se agir com razão e virtude. Sêneca também enfatizava o papel da educação moral. Ele acreditava que o aprendizado contínuo, a leitura e a reflexão filosófica são essenciais para fortalecer o caráter e preparar a mente para os desafios da vida. Para ele, a filosofia não serve apenas para debates intelectuais, mas como guia para decisões práticas e comportamento ético. Outro ensinamento importante é a moderação no prazer e na riqueza. Sêneca, embora possuísse bens e luxos, alertava que a dependência do prazer e do materialismo pode escravizar a mente. Ele defendia que a verdadeira liberdade surge do autodomínio, permitindo que a pessoa viva de acordo com seus valores sem se submeter a desejos passageiros. Ele também mostrava como cultivar a resiliência emocional. Cada dificuldade enfrentada, seja política, pessoal ou social, era vista como uma oportunidade de praticar a virtude, coragem, paciência e sabedoria. Para Sêneca, as adversidades não devem ser temidas, mas transformadas em ferramentas para o crescimento moral interior. E finalmente, Sêneca nos ensina que a serenidade não é passividade, mas uma atitude ativa de discernimento. Através da razão e da reflexão, podemos viver com equilíbrio, enfrentar desafios e manter a liberdade da mente, independentemente das circunstâncias externas. Esse é o legado duradouro de seu estoicismo, aplicável ainda hoje, em um mundo moderno cheio de incertezas, pressões e distrações. Liberdade através do autocontrole. 7. Sêneca enfatizava que o autocontrole é essencial para a liberdade pessoal. Ele acreditava que, ao dominar os próprios impulsos, desejos e emoções, a pessoa alcança uma liberdade interior que nada externo pode destruir. Essa liberdade é fundamental para viver com tranquilidade, mesmo em meio a circunstâncias difíceis ou inesperadas. Um dos exercícios estoicos que Sêneca recomendava é a meditação matinal. Ao iniciar o dia refletindo sobre possíveis desafios e preparando a mente para enfrentá-los com coragem e paciência, a pessoa se fortalece emocionalmente. Essa prática ajuda a transformar situações adversas em oportunidades de crescimento e aprendizado. Outro aspecto importante é a prática da simplicidade. Sêneca ensinava que a busca incessante por riquezas e luxos leva à ansiedade e à dependência. A verdadeira serenidade vem de valorizar o suficiente, aproveitar o que isso tem e viver de forma equilibrada, sem ceder à pressão social ou aos excessos. Sêneca também defendia a resiliência diante da crítica e do julgamento alheio. Ele alertava que a opinião dos outros muitas vezes é irracional e volátil, e permitir que ela controle nossas emoções é perder a própria autonomia. O sábio estoico mantém a razão e a virtude como guias principais, independentemente de elogios ou críticas externas. Além disso, ele enfatizava a importância de cultivar relacionamentos baseados na virtude. Amigos verdadeiros são aqueles que compartilham valores éticos e que ajudam a reforçar o caráter, enquanto relações baseadas apenas em interesse ou conveniência podem ser prejudiciais. A amizade, segundo Sêneca, deve ser uma fonte de apoio, aprendizado e crescimento mútuo. Por fim, Sêneca lembrava que a vida é finita e preciosa. Cada dia deve ser vivido com consciência, foco na virtude e atenção às escolhas que fazemos. A filosofia estoica, em sua visão, é uma ferramenta prática para viver plenamente, cultivar paz interior e enfrentar a vida com coragem e sabedoria, independentemente das circunstâncias externas. Enfrente seu medo hoje. 8. Sêneca também ensinava que o medo e a ansiedade nascem da ignorância. Muitas pessoas temem eventos futuros porque não compreendem a natureza da vida e da morte. Para ele, a sabedoria é o antídoto para o medo,
pois quem compreende a inevitabilidade das adversidades e a finitude da existência consegue enfrentar desafios com calma e clareza. Um exercício recomendado por Sêneca é a reflexão sobre a mortalidade. Ao pensar diariamente sobre a própria morte, o indivíduo aprende a valorizar cada momento, a evitar preocupações inúteis e a concentrar-se no que realmente importa. Essa prática não gera pessimismo, mas fortalece a mente e promove uma vida mais significativa. Ele também abordava a questão da paixão descontrolada, alertando que emoções como raiva, inveja e luxúria podem escravizar a mente e destruir relacionamentos. O estoicismo propõe a moderação e o equilíbrio emocional, permitindo que as ações sejam guiadas pela razão e pela virtude, e não por impulsos passageiros. Sêneca destacava ainda a importância da autossuficiência interior. Ele acreditava que depender de coisas externas para ser feliz é perigoso, pois essas coisas podem ser tiradas em qualquer momento. A verdadeira segurança e felicidade vem de fortalecer a mente e cultivar virtude, tornando-se independente das circunstâncias externas. Além disso, ele defendia a preparação para adversidades inesperadas, sugerindo que problemas não devem ser evitados mentalmente, mas antecipados e enfrentados com coragem. Essa prática permite desenvolver resiliência e evita que o medo do futuro paralise as decisões no presente. Por fim, Sêneca enfatizava que a filosofia não é apenas teoria, mas uma prática diária. Cada pensamento, ação e decisão deve refletir os princípios estoicos, racionalidade, autocontrole, coragem e virtude. Aplicar esses ensinamentos no dia a dia é o caminho para uma vida plena, serena e ética, capaz de resistir às incertezas e desafios do mundo moderno. Viva com propósito hoje. 9. Sêneca enfatizava que a consciência do tempo é essencial para uma vida plena. Ele alertava que muitos desperdiçam a vida em preocupações fúteis, em busca de prazer imediato ou em atividades sem significado. O estoicismo propõe viver com atenção e propósito, aproveitando cada momento para cultivar virtude e fortalecer a mente. Outro ensinamento central é a aceitação das circunstâncias externas. Embora não possamos controlar tudo, podemos controlar nossas reações e atitudes. Para Sêneca, a liberdade verdadeira reside na autonomia interior, permitindo que a mente permaneça serena mesmo diante de crises, perdas ou injustiças. Sêneca também abordava a importância da educação ética desde cedo. Ensinar jovens a diferenciar o que é virtuoso do que é prejudicial fortalece o caráter e prepara para enfrentar os desafios da vida. A filosofia, segundo ele, não é apenas um estudo intelectual, mas um guia para a ação, escolhas e comportamento ético ao longo de toda a vida. Um ponto que ele ressaltava é a utilização do sofrimento como ferramenta de crescimento. Adversidades, doenças e perdas podem ser transformadas em oportunidades para exercitar paciência, coragem e resiliência. Para o estoico, a dificuldade não é inimiga, mas uma professora que molda o caráter e fortalece a mente. Além disso, Sêneca ensinava que a riqueza e o poder devem ser administrados com moderação. Possuir bens ou influenciar pessoas não deve corromper a virtude. Ao contrário, é necessário manter a integridade e a simplicidade de vida, mesmo em posições de privilégio, evitando que o materialismo domine o espírito. Por fim, Sêneca reforçava que a filosofia estoica é prática. Cada ação, pensamento e decisão deve refletir autocontrole, racionalidade e virtude. Seguindo esses princípios, o indivíduo alcança serenidade, liberdade interior e uma vida significativa, independentemente das pressões e incertezas do mundo exterior. Viva com sabedoria hoje. 10. Para concluir, Sêneca nos ensina que a vida plena depende do equilíbrio entre razão e emoção, ação e reflexão. Ele enfatiza que a verdadeira liberdade não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com coragem, sabedoria e virtude. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecer o caráter e a mente. Sêneca também lembra que a felicidade não depende de fatores externos, como riqueza, status ou aprovação social. A serenidade surge do cultivo da virtude, do autoconhecimento e do autocontrole. Quem vive segundo esses princípios encontra paz interior, mesmo em meio às incertezas da vida. Ele nos encoraja a praticar a reflexão diária, revisando nossos pensamentos, ações e decisões. Essa prática permite aprender com erros, valorizar conquistas e manter o foco no que realmente importa, uma vida ética, consciente e significativa. Além disso, Sêneca destaca a importância da gratidão e da apreciação pelo presente. Reconhecer o valor das pequenas coisas fortalece a mente contra a insatisfação e a ansiedade, promovendo o contentamento e equilíbrio emocional. Em resumo, os ensinamentos de Sêneca são um guia temporal para a vida moderna.
Eles nos lembram que, independentemente das circunstâncias externas, podemos viver com dignidade, paz e propósito. O estoicismo é, portanto, uma filosofia prática, acessível e transformadora, capaz de ajudar qualquer pessoa a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo com serenidade e sabedoria.